Graça e paz, amado irmão, irmã. É uma alegria nós podemos mais uma vez estar aqui e trazer a palavra do Senhor ao seu coração. Eu não sei como que você se encontra nesses dias, mas eu tenho ouvido de muitas pessoas que elas estão cansadas. Elas estão ali muitas vezes sobrecarregadas com tantas dificuldades, problemas que têm surgido nesses últimos dias. Quando nós olhamos então para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, momento esse de muita dificuldade, de apreensão, nós vemos que toda essa sobrecarga, toda essa carga que é imposta sobre nós em cima de tantas incertezas, de tantos problemas que surgem, uma hora é falado uma coisa, outra hora já é então desmentido aquilo que foi falado outra hora, e nós vemos então que as pessoas elas estão ali muito preocupadas. Elas estão ali muitas vezes angustiadas porque elas não sabem o que vai ser daqui para frente. É interessante que todos nós, certamente na nossa vida, na nossa jornada como seres humanos, nós temos até certo ponto uma carga para carregar. Nós temos até certo ponto alguns compromissos e muitas vezes esses compromissos e toda a correria que a gente vive, muitas vezes isso gera dentro de nós ou no nosso coração, na nossa vida, uma carga. E até certo ponto é normal você carregar uma carga. Até certo ponto é normal você saber que as coisas não são fáceis. Muitas vezes elas se tornam difíceis. Um exemplo disso, para que você ganhe o sustento necessário na sua vida, nem sempre esse sustento vai cair do céu, você orando, você buscando a Deus. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás e você tem a certeza de que Deus abençoa a sua vida, que Deus está contigo, que Deus abençoa aquilo que você faz. Então, diante disso, é importante nós estarmos olhando para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, lá no texto de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, fala algo muito importante para a nossa vida. Diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós vemos um convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É interessante que, como eu falei no início desse vídeo, talvez você esteja cansado de tantos problemas, cansado de mais notícias, cansado de tantas incertezas e muitas vezes isso traz, de certa forma, uma canseira muito grande. Eu confesso para você também que eu estou cansado de tantas coisas que têm acontecido, mas a nossa esperança ela deve estar em Deus. A nossa esperança deve estar na graça, a nossa esperança deve estar naquele que nos convida a ir a Ele para que seja aliviado todo o cansaço e toda sobrecarga. Certamente, os desafios que nós temos hoje na vida fazem com que a gente se canse. E todos nós precisamos de um momento de descanso. E esse descanso não é simplesmente a gente dormir, a gente tentar repor as energias em um momento na nossa casa ou no lazer, sem que a gente faça alguma coisa que seja um compromisso com aquilo que nós estamos acostumados. Às vezes, claro, a gente também como ser humano precisa desses momentos de se regozijar, de se alegrar com a família, de viajar, de passear, de poder ver um bom filme, ouvir uma boa música. Tudo isso faz parte da vida e é necessário que a gente faça. Nós não podemos viver numa loucura muito grande, só querendo trabalhar, ganhar, sem que a gente possa ter esse momento de repor as energias. Mas existem coisas que trazem um cansaço além do cansaço normal. E muitas vezes esse cansaço ele aumenta em virtude dos problemas que nos alcançam. E muitas vezes o cansaço vem por causa de problemas que a gente às vezes não tem condição de lidar com eles e de resolvê-los de uma hora para outra. Há muitas pessoas também que elas, diante do desafio que estão diante delas, elas acabam então muitas vezes se entregando, dando muito mais valor a determinadas coisas do que deveriam. E isso, às vezes, traz um problema sério nas suas vidas. Mas é importante que você possa atender o convite de Jesus. Jesus diz, vinde. A ideia do vinde está no imperativo. Venha já, venha a mim, tragam a mim a sua demanda, as suas dificuldades. E ele promete alívio, é o que o texto diz. Então, se você está cansado, se você está ali vivendo um momento onde as suas energias precisam ser recarregadas,
Jesus te chama, vinde a mim, vinde a mim. Nele nós encontramos, e principalmente através de um momento de comunhão, através da oração, através da leitura, a oportunidade de nós recarregarmos as nossas baterias. A necessidade de nós ali, muitas vezes nós sabemos que existe toda uma tecnologia sendo trabalhada nos dias de hoje para que cada dia mais se diminuam o número de veículos, de automóveis que sejam de combustíveis, como petróleo e outros combustíveis que são poluidores. Cada dia mais, né, tem se investido muito no chamado carro elétrico, o carro que vai ser abastecido, ou que vai ser recarregado com energia elétrica. E nós vemos que a poluição desses carros é quase a nível zero, não tem nenhum tipo de poluição. E nós vemos então que é necessário que essa evolução, esse crescimento, esse desenvolvimento tecnológico possa contribuir para que a gente tenha um mundo menos poluído. Mas esse carro, ele seria uma grande invenção, e é uma grande invenção nós temos um automóvel que possa ser econômico e que não possa poluir o planeta, mas nós sabemos que sem um lugar para você ligar a tomada, sem um lugar para você recarregar a bateria, ele não vai sair do lugar. A mesma coisa, talvez, na nossa vida. Em alguns momentos a gente se sente prostrado, a gente se sente ali incapacitado, porque nós não estamos recarregando a nossa bateria. E nós só podemos recarregar a nossa bateria em Deus, naquele que realmente renova as nossas forças, naquele que nós podemos esperar, conforme lá Isaías diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, ou seja, aquele que coloca a sua confiança, aquele que comparece diante de Deus, aquele que está diante do Pai, ele tem as suas forças renovadas pela graça e pela fé no Senhor Jesus. Mas ainda ele diz, todos vós que estão sobrecarregados. Eu falei no início que carga todos nós temos para levar. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém poderia seguir a ele que não tomasse a sua cruz. Nós sabemos que a cruz é algo pesado. É algo que muitas vezes é como que uma carga na nossa vida, mas na realidade nós temos que tomar a nossa cruz, até porque não tem só o sentido de ser um negócio pesado, mas quando Jesus chamou a cada um de nós a tomar a sua cruz, a gente morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para os nossos sentimentos. E muitas vezes nós estamos sobrecarregados de coisas que não são necessárias na nossa vida. Coisas que ele na cruz do Calvário morreu para que nós pudéssemos ser libertados dessas coisas. Coisas que às vezes nós colocamos como sendo primordiais, essenciais na nossa vida, mas são coisas supérfluas, coisas que não acrescentam nada e que nós muitas vezes estamos carregando desnecessariamente. E aí nós precisamos deixar toda a sobrecarga. A carga é normal de você ter, a sobrecarga é além do que você pode carregar. A carga é a capacidade que eu e você tem de carregar determinadas coisas. Isso todo mundo tem, de certa forma, aquilo que o caminhoneiro lá chama de tara, ou seja, aquilo que o caminhoneiro chama de capacidade de um caminhão carregar a carga. O que passa dessa capacidade acaba trazendo um certo perigo, seja para o caminhoneiro, seja para os outros automóveis que estão numa estrada e para outras pessoas. Isso pode trazer complicações como até acidentes. A mesma coisa na sua vida. Você tem uma capacidade de carregar, você tem um limite para carregar, mas quando vem a sobrecarga é além do que você pode carregar. E Jesus diz assim, venham a mim se vocês estão também sobrecarregados. Se você está sobrecarregado, se você sente que na sua vida você está carregando alguma coisa além do que você pode carregar, Jesus te convida a você ir a Ele. E Ele diz assim, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus vai tirar a sobrecarga da nossa vida. Uma das sobrecargas que muitas vezes estão sobre a nossa vida é a chamada ansiedade. Há tantas pessoas que estão extremamente ansiosas, elas deixam de viver o hoje e acabam então se preocupando demasiadamente com o dia de amanhã, esquecendo do privilégio que elas têm de viver o hoje. O amanhã não nos pertence. O amanhã está nas mãos do Senhor. E muitas vezes nós vemos pessoas ali que não conseguem se alegrar, elas não conseguem sossegar, elas não conseguem, de certa forma, se tranquilizar, porque o amanhã ele vem como que uma incerteza muito grande e muitas vezes eu acabo me preocupando e tendo ali
nós podemos dizer assim, um momento de gastar as minhas energias, que seria para o dia de hoje, no dia de amanhã. Mas não só isso, às vezes a própria pressão do dia a dia, como o estresse, às vezes traz também algumas coisas sobre a nossa vida. E isso muitas vezes faz o coração, faz a alma adoecer. Então tem muitas pessoas doentes com a sobrecarga. Tem muitas pessoas até que estão desistindo de viver porque não conseguem tirar o fardo pesadíssimo, a sobrecarga que está sobre a sua vida. Jesus, então, ele promete alívio. Ele promete, então, aliviar toda e qualquer dor que você possa estar sentindo. Mas ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo tem a ver também com carga. Jugo tem a ver também com alguma coisa que você vai carregar, mas o jugo ali de Jesus, ele diz que é um jugo que é leve, não é pesado. Toda e qualquer imposição que o mundo fizer na sua vida vai ser algo extremamente desagradável e pesado. Mas o jugo de Jesus, aquilo que Jesus coloca sobre a sua vida, é leve, é suave. Você tem condição, então, de carregar. Você tem condição de saber que você, quando a coisa pesar, você não está sozinho. Existe alguém que vai te ajudar. Mas ele fala aqui uma coisa importante. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se a gente quer descanso para a nossa alma, nós temos que aprender com Jesus. Jesus deixou o exemplo para cada um de nós. E ele diz aqui, né? Eu sou manso e humilde. Duas coisas que são atributos relacionados a Jesus e que devem existir na nossa vida. Jesus é aquele que se colocou, né, em muitos momentos como sendo um pacificador, não alguém que se intrometia em todas as coisas, pelo contrário, sempre levava uma palavra de conforto, de consolo, ainda que em alguns momentos até levasse uma palavra dura, mas ele tentava ser um pacificador. E nós muitas vezes temos coisas que têm tirado a nossa paz, porque a gente acaba se intrometendo em coisas que não tem nada a ver, que não acrescenta nada. Em vez de nós sermos pacificadores, nós somos aqueles que promovem as contendas, as guerras e coisas que muitas vezes acabam tirando a nossa paz. Nós muitas vezes somos culpados por tirar a nossa própria paz, porque nós muitas vezes não contentes em não termos a paz, nós também às vezes acabamos sendo impulsionados a querer tirar a paz de outras pessoas. E Jesus disse que nós devemos ser mansos como ele é manso. Mas não só isso. Jesus fala que ele é humilde, e isso ele demonstrou na cruz do Calvário. Tanto que Paulo aos Filipenses, ao escrever, ele diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo o próprio Deus, não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se colocou de forma humilde, assumindo a forma de servo. Nós temos que aprender como Jesus também se colocou na posição de servo. Muitas vezes nós achamos que nós somos senhores de nós mesmos. E muitas vezes nós até achamos que as pessoas devem nos servir, mas Jesus nos ensina que nós temos que aprender a servir. Nós temos que aprender a ser humilde, não achar que nós somos alguma coisa, não acharmos que nós somos superiores a alguém. Pelo contrário, nós temos que agir com humildade na nossa vida e na nossa caminhada. Mas ele diz assim, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós aprendemos com Jesus, como ele soube lidar com as coisas, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo e que tem trazido angústia, estresse, ansiedade, tantas coisas, é porque nós não temos aprendido com Jesus como nós deveríamos aprender. Jesus te convida, aprendei de mim, aprendei de mim. E ele termina esse texto, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, troque o seu fardo, troque a sua sobrecarga, troque a tua dor por aquilo que Jesus diz para você assumir, o seu jugo e o seu fardo. Ele diz que o jugo, então, é suave e o fardo é leve. Então, diante do que você está vivendo, coloque a sua vida diante do Senhor Jesus. Ele te convida a você encontrar alívio. Ele te convida a você deixar toda a sobrecarga diante dele, porque ele levou na cruz do Calvário as tuas dores, as tuas angústias, e ele quer realmente tomar conta da sua vida. Ele quer guiar os seus passos. Ele quer te conduzir para que você possa ter uma vida onde vale a pena viver, uma vida abundante,
uma vida onde você tem a certeza de que você não está lutando sozinho e que você, ainda que tenha que lutar, você pode encontrar paz, porque Ele está do seu lado e você tem a tranquilidade necessária para que você possa encontrar todo e qualquer descanso em Deus. Está cansado? Coloque a vida diante de Deus. Está estressado? Coloque a sua vida diante de Deus. Conte para Ele. Eu gosto muito do livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos, Deus trata o homem como homem. Ele não esconde as angústias do ser humano. Ele não esconde tudo aquilo que eles estavam passando. Ele não esconde os desabafos, os momentos onde nós vemos ali de forma bem clara como que nós somos pequenos, como que nós somos limitados. Então Deus espera que você possa contar para Ele o que você está sentindo. Eu convido você, aí na sua casa, a você orar e você contar para Ele tudo aquilo que você está passando. Que Deus te abençoe e que realmente Ele possa estar ao seu lado, te abençoando, te guardando e te protegendo. E que você possa descansar nele e nas suas promessas. Deus abençoe a cada um.